Sabe? Quando a gente pensa em crash financeiro, a imagem que vem à mente é de caos, né? Algo totalmente imprevisível. Mas e se não for bem assim? E se por trás de cada grande colapso, desde bolhas especulativas bizarras até crises globais, existe um padrão? Hoje a gente vai investigar exatamente isso, a anatomia desses eventos. Ok, vamos mergulhar nessa pergunta. O que uma flor, como uma tulipa, tem a ver com a quebra da Bolsa de 1929 e a crise financeira de 2008? À primeira vista, parece que não tem pé nem cabeça, né? Mas a verdade é que esses três elementos foram os protagonistas de alguns dos maiores colapsos financeiros da história. E o mais fascinante é que eles seguem exatamente o mesmo roteiro psicológico. Para a gente começar a entender esse padrão, vamos partir de um evento bem mais próximo da nossa realidade. Uma crise que muita gente viveu de perto e que, de certa forma, ainda impacta a economia global. Exato, a crise financeira global de 2008. Esse é nosso ponto de partida. Dá para pensar nela como uma espécie de laboratório moderno, perfeito para a gente observar as forças que movem um crash. E como vamos ver, essas forças são bem mais antigas do que se imagina. Naquela época, o ativo da vez eram os títulos imobiliários, mais especificamente os de alto risco, os subprime. Basicamente, eram pacotes de empréstimos feitos para pessoas com uma chance bem alta de não conseguirem pagar. E aí, quando o mercado percebeu que a aposta era furada, a confiança evaporou. O que veio em seguida foi uma reação em cadeia clássica: pânico, todo mundo tentando vender tudo ao mesmo tempo e, claro, um colapso que paralisou o sistema financeiro mundial. Certo, a gente viu um exemplo prático. Mas afinal, o que exatamente define um crash? Quais são os mecanismos por trás de um evento como o de 2008? Um crash, na sua essência, é pura velocidade e intensidade. Não é uma quedinha gradual do mercado, não. É um colapso repentino, violento. É aquele momento em que, de uma hora para outra, o chão some sob os pés dos investidores. E um ponto fundamental é que quase todo crash vem depois de uma bolha especulativa. Pensa na bolha como a calmaria antes da tempestade. Sabe, é um período de euforia total, em que a lógica meio que fica de lado, a crença de que os preços só podem subir. E isso infla o valor de um ativo muito, mas muito além da realidade. Esse ciclo é fascinante porque ele resume a psicologia humana em 4 etapas bem claras. Primeiro, vem o otimismo, aquela crença de que os preços vão subir para sempre. Depois, isso vira especulação, quando o preço já se descolou totalmente do valor real. Aí, a bolha estoura e vem o pânico. É cada um por si, todo mundo correndo para vender. E, por fim, o colapso, quando a venda em massa simplesmente derruba o mercado. Agora que entendemos a teoria, vamos voltar no tempo. Vamos para o evento que se tornou o exemplo clássico desse ciclo. A crise que praticamente definiu o século XX. O crash da Bolsa de Valores de 1929. Isso aqui não foi só um colapso financeiro, foi um verdadeiro trauma histórico. Foi o evento que marcou o fim de uma era de grande prosperidade e deu início a um dos períodos mais sombrios da história econômica moderna. Aqui, o ativo eram as ações. Os loucos anos 20 foram uma época de otimismo contagiante e todo mundo queria uma fatia do bolo da bolsa. Mas quando a bolha estourou, a festa acabou de forma trágica. O mundo mergulhou na Grande Depressão, gerando perdas econômicas inimagináveis. O padrão está ficando claro, né? O ativo mudou, mas a história é a mesma de 2008. Mas acredite, essa história não começa no século XX. Para encontrar a verdadeira origem desse fenômeno, a gente precisa viajar muito mais para o passado, para um dos episódios mais surreais da história financeira. Bem-vindos à Holanda do século XVII e à mania das tulipas. Sim, é isso mesmo. Estamos falando de flores. Esse é considerado o primeiro grande caso registrado de uma bolha especulativa e, claro, do seu colapso. E esse exemplo é brilhante. Ele mostra que o ativo pode ser qualquer coisa, até mesmo um bulbo de tulipa. Durante essa mania, bulbos de variedades raras chegaram a custar mais do que uma casa em Amsterdã. Era algo absurdo. E quando a bolha estourou, fortunas desapareceram da noite para o dia. Foi a primeira grande demonstração histórica de que a psicologia do pânico coletivo é uma força econômica poderosíssima. Depois dessa viagem por crises separadas por séculos, um padrão bem claro começa a surgir. A conclusão é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. É só olhar esta linha do tempo para ver como tudo se conecta. Tulipas no século XVII, ações em 1929, títulos imobiliários em 2008. São 3 épocas diferentes, 3 ativos que não têm nada a ver um com o outro, mas é a mesma história se repetindo.
E aqui está o ponto central de tudo. A tecnologia muda, as economias evoluem, os ativos ficam cada vez mais complexos, mas o motor por trás das bolhas e dos crashes continua o mesmo. É a psicologia humana, com a sua capacidade de ir do otimismo exagerado à ganância e depois ao pânico contagiante. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a natureza humana é a constante em toda essa equação, a questão não é se vai haver uma próxima bolha, mas sim quando e com o que ela vai se formar. Olhando ao redor hoje, onde será que o ciclo de otimismo e especulação já está se repetindo? A história não dá a resposta, mas com certeza nos oferece um mapa para reconhecer os sinais.